Fala turma, vamos agora para mais um C3Cast. Hoje a gente vai abordar o tema sistemas contábeis. Vamos falar um pouquinho sobre os sistemas que a gente utiliza nos nossos escritórios e hoje a gente tem aqui como convidado Gabriel Cabuz, que foi o cara que liderou aí esse encontro da gente lá, eu acho que, enfim, no final do ano passado, acho no começo desse ano. E trouxe também o especialista aqui em guardar livro, né, que é o contador um pouco mais antigo, que é o Tiago Santos, que vai ajudar a gente um pouquinho para falar sobre essa evolução dos sistemas utilizados aqui no sistema de contabilidade. Eu queria pedir para que eles se apresentassem, para eu não precisar ter esse trabalho. Eu vou começar pelo Tiago. Tiago, fica à vontade, se apresente. Boa tarde a todos. Boa tarde não, porque já não sei o horário da gravação, né? Mas tudo bem. É uma satisfação imensa participar desse momento. E como o Hernando falou, de fato, eu sou o mais velho aqui. Pode não parecer. Que é isso. Apesar do Hernando ter a lata mais estragada. Eu sou o mais velho, de fato, e passei por período de adaptações, né? Sou contador há um bom tempo, não sei nem contar quantos anos são. Acho que desde os 23 anos exerço a função como contador. Hoje tenho 36, 37 anos, então há um bom tempo houve, de fato, né, perceptível uma evolução muito grande relacionada aos sistemas utilizados na contabilidade. A questão das integrações, que antes, no passado, não eram tão comum. Agora, essa contabilidade meio que online, né, que a gente tem se debruçado hoje. Então, acho que eu tenho uma experiência ali em relação aos movimentos e eventos que aconteceram na contabilidade ao longo desse tempo. Não peguei a época do guarda-livros, mas, claro, eu peguei uma época no passado muito diferente da que a gente vive hoje. Guardava a caixa, né? Guardava as caixas, as caixas de arquivos. Perfeito. E esse lance do guarda-livro é realmente porque na época da faculdade eu já fui para palestra sua aprender, acho que no CRC. Na época da faculdade, que eu cursava contabilidade, Possível. você... Não tem essa diferença de idade, não. Tem. O pior é que tem. Eu sempre tive você como mestre, até hoje você é inspiração em algumas situações. Em outras não. Mas enfim, Gabriel, se apresenta aí. Fala, turma. Boa tarde. Sou o Gabriel Cabuz. Sou contador, empresário, sócio-diretor da Capital. Ao contrário do Tiago, eu não peguei essa época do guarda-livros, né? Na verdade, quando eu nasci já existia contabilidade, então... Digital, né? Quem pegou mesmo essa transformação foi ele. Brincadeirinha. Brincadeiras à parte, desde que eu iniciei como estagiário na contabilidade, a gente percebe a evolução da tecnologia, né? E a cada ano que passa, cada mês que se passa, vem surgindo novas tecnologias que podem estar agregando e facilitando o nosso trabalho como contador. Eu, quando iniciei na contabilidade como estagiário, na verdade, eu não amava contabilidade. Eu sentava, pegava extratos bancários, boletos, e achava que aquilo dali não fazia sentido, né? Estudar 5 anos, são 5 anos de contabilidade. 4 anos, para estar fazendo lançamento, pegando boleto, fazendo lançamento no sistema, juntando tudo na caixa e guardando em um depósito, para mim não fazia sentido. Então, acredito que desde 2019 foi quando eu comecei a sair aqui do estado, buscando alguns eventos, para estar conhecendo mesmo o que estava acontecendo lá fora, né? Porque, infelizmente, tudo chega por último ainda aqui no Nordeste. Então, quando eu fiz a minha primeira viagem lá para Santa Catarina, foi quando acendeu que a gente poderia ser mais do que nós estávamos sendo. Então, para mim, a tecnologia, ela nos ajuda a sermos contadores de verdade. Não apenas guarda-livros. Realmente, pegando o que você falou, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da tecnologia. Eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre a nossa vivência, né? Sobre o acompanhamento que a gente está tendo aí durante essa evolução. No meu caso, como eu entrei um pouco mais recente na contabilidade, não tão recente assim, que já vai fazer 10 anos, quando eu entrei, a gente tinha uma série de coisas e obrigações a fazer dentro dos setores de um escritório de contabilidade que hoje não tem mais. Então eu via grandes escritórios com dezenas de pessoas, onde a gente vê hoje que a máquina faz tudo isso. Então eu passei pelo departamento pessoal, passei pelo departamento fiscal, passei rapidamente pelo departamento contábil e também pelo societário. E em todos eles eu vi a evolução. Eu queria também que vocês falassem um pouquinho disso. O departamento pessoal tinha folhas e mais folhas quando a gente fazia uma admissão, folhas e mais folhas quando a gente fazia uma folha de pagamento, coisa que hoje não acontece por conta do E-Social, por conta dos robôs que a gente está tendo até a apresentação, que fazem todo o trabalho da gente, a gente tinha manual. No caso do fiscal, por exemplo, na época tinha que bipar a nota fiscal, que já era um avanço gigantesco, que antes de eu entrar na contabilidade era aquela notazinha lá
que era feita a próprio punho, depois eu tive que bipar. Nota então fiscal era... D1, né? Isso, a D1. Aí depois passou para a nota fiscal bipando lá, então tinha bolos e mais bolos de nota fiscal que precisava ser bipado, lançado, conferido. Coisa que hoje, com o próprio CIEG da vida, a gente já consegue captar todas essas notas, importar por rotina automática, tudo no domínio, no dia 1º, dia 2 já está tudo apurado. Contábil, existe um bicho contador para fazer conciliações bancárias que a gente levava um dia para poder pensar, entender o que foi que aconteceu dentro da conta do cliente. Societário, eu lembro que tinha, na constituição de uma empresa, por exemplo, tinha que ter a assinatura e o reconhecimento de firma, só que o reconhecimento de firma não poderia ser na página da frente, tinha que ser na página de trás, porque senão o processo ia ser indeferido. Tem que ter 6 centímetros para a taxa da junta comercial. Então, até hoje existe essa exigência, mas tudo hoje é feito de forma digital, por assinatura do Gov, assinatura no certificado digital. Enfim, essa foi a evolução e eu vi um escritório que precisaria, no meu porte hoje, ter umas 10, 12 pessoas talvez. A gente conseguia atender tranquilamente com 6, 7 pessoas e uma delas nem precisar ir no escritório. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância da tecnologia e o que foi que você vivenciou. Um ponto importante que eu vejo nessa evolução, que eu acho que todo contador deveria meditar, né? Principalmente aqueles que participaram desse processo, acho que como todos nós que estamos aqui. O que é que acontece? A gente tem que entender qual a finalidade da contabilidade. Né? Para que a contabilidade existe? Que era algo que a gente nunca conseguia fazer por falta de tempo. Né? Vocês falaram diversos exemplos aí que trazia uma personalização muito grande e necessidade de muitas pessoas ali envolvidas em processos que hoje são simples. Então, hoje, quando fazemos esse raciocínio e entendemos que a contabilidade serve para auxiliar o cara ali a tomar a melhor decisão para a gestão do negócio, a gente percebe que essa tecnologia tem nos auxiliado para encontrarmos tempo e informações fidedignas para isso. Um dos pontos que eu sempre faço, né, junto com o meu sócio, esse questionamento, e a gente sempre é levado para pensar um pouco sobre isso. Poxa, qual a finalidade da tecnologia? Tudo bem, é escalar o negócio. Certo? Eu acho que muita gente está fazendo isso muito bem, tornando a contabilidade mais escalável, né? Ou seja, 10 pessoas que atendiam, 20, 30 clientes, hoje conseguem atingir um grupo maior de clientes. Mas isso por si só satisfaz aquilo que realmente é o fundamento da nossa profissão? Ou a gente precisa aproveitar esse momento para trazer o que está sendo muito falado hoje, né, sobre contabilidade consultiva, entrar em outros detalhes e outros pontos e assim cooperar com a gestão do cliente? Eu acho que esse tema é um tema que a gente precisa discutir, debater e entender, né? Se diante dessa evolução a gente consegue fazer isso ou não. Inclusive é uma coisa que todo mundo já sabia, todo mundo já tinha até esse conhecimento, mas como você bem mencionou, não tínhamos tempo para poder passar isso para o cliente. Então, como o cliente não sabia que a gente conseguiria ajudá-lo dessa forma, ele ficava realmente só cobrando a conformidade. Eu fiz uma publicação até hoje sobre isso, falando dos 3 principais pontos aí que fazem as empresas irem à falência nos primeiros anos. O planejamento estratégico, o lance também da carga tributária, se ela for mal vista aí pelo contador, e muita gente não queria nem saber, faz conta aí de honorário para poder minha empresa para você. Tanto, acabou, é com você que eu vou fazer e acabou o assunto. Procura saber qual a melhor tributação, se tem plano de negócio, como é que ele vai fazer para ter um fluxo de caixa melhor, coisa que a gente já tem na ponta da língua, mas que talvez a gente não tenha nem oportunidade, não tinha, né? Hoje tem mais. Tinha nem oportunidade para passar esse conhecimento para o cliente, coisa que vem mudando com a tecnologia. E vale ressaltar, a gente fala da redução da quantidade de pessoas dentro do escritório, né? Mas a tecnologia não veio para substituir as pessoas, né? Ela veio para substituir as atividades manuais que são repetitivas. Então, está sofrendo essa redução e está exigindo que os profissionais de contabilidade se qualifiquem mais, né? Para que, em vez de ser apenas digitadores, eles se tornem analistas e consigam estar auxiliando os empresários na tomada de decisão. É o que muita gente pensa, né? Que a contabilidade vai acabar. E até uma palestra do CRC Jovem, sempre no final a gente pergunta: o que é que você acha? A contabilidade vai acabar? Eu sempre respondo da seguinte forma: enquanto houver pessoas e dinheiro no mundo, a contabilidade vai continuar existindo. O que vai realmente acabar são aqueles profissionais que só fazem um trabalho braçal. Isso está acabando desde a base, desde aquele cara que só, plantava alguma coisa e hoje não precisa mais colher porque tem uma máquina que faz isso. Hoje não precisa mais de uma pessoa, talvez, para lavar um carro que precisaria anteriormente. Só que você vê várias clínicas de estética automotiva ganhando muito dinheiro porque o trabalho dos caras são especializados em realmente satisfazer a necessidade do cliente. Coisa que a contabilidade não era vista anteriormente e agora está sendo. Então, enquanto houver pessoas para você dar esse tipo de consultoria, prestar esse tipo de serviço mais personalizado para o negócio dele, e enquanto houver dinheiro
para você poder mostrar como se gere, porque ninguém aprende isso na escola, ninguém aprende isso na faculdade. Poucos profissionais têm esse conhecimento no seu dia a dia, e o contador é um deles, né? Então, eu acredito que não vai acabar, porque sempre vai existir a necessidade de um profissional para poder decifrar essa loucura de tributação, tributação e legislação que a gente tem aqui no Brasil. Eu queria saber de de vocês, na verdade. O Gabriel já falou que vê que a tecnologia não vai substituir as pessoas, mas as pessoas que têm a tecnologia têm aversão à tecnologia, que até aqui agora há pouco eu ouvi uma pessoa falar que era meio avessa à inteligência artificial. O que você acha com relação a isso? Dentro desse ponto, aproveitando o gancho da sua fala anterior, né, eu tive um chefe, né, um titular de uma empresa, quando eu trabalhava dentro de um empresarial, que ele falava o seguinte para mim, Tiago, para mim, o contador tem que conhecer mais a minha empresa do que eu mesmo. Então, eu assim, consegui gravar aquela mensagem, eu tento levar isso para nossa equipe, junto com o meu sócio, falando o seguinte, cara, não existe ninguém que conheça mais a empresa, né, que você faz a contabilidade do que você mesmo. Então, nem o dono da empresa conhece mais a empresa do que você, porque nós temos acesso a todas as informações que a empresa produz, a todos os fatos. Muitas vezes o empresário está tão focado em questões estratégicas que muitas vezes ele acaba abdicando ali do processo operacional. E nós temos a oportunidade de mergulhar a partir desses dados. Então, hoje, as pessoas se afastaram dessa execução, dessa operacionalização, e têm a oportunidade agora de fazer análise, de fato, desses dados, dessas informações. E assim contribuir, como eu falei anteriormente. Então, hoje nós temos dois grupos de pessoas, né? Nós temos as pessoas realmente que são muito avessas a esse tipo de tecnologia, não querem entrar. E nós temos outro grupo, né? Então, o grupo das pessoas que querem entrar realmente nesse rito tecnológico, de absorver essas informações, mas não tiveram as experiências que nós tivemos. É muito interessante para os profissionais da nossa idade, né? São um pouquinho mais velhos que vocês, mas que viveram essas experiências mais operacionais e que hoje vivem num mundo um pouco mais digital, né? Quem vive nesse mundo mais digital sabe e entende melhor as necessidades, sabe quais são as parametrizações corretas, né? E quais são os softwares que vão atender as demandas que eu realmente preciso. Ou seja, conhece a parte tanto teórica daquilo que fundamenta os critérios para as ferramentas que eu vou utilizar, como tem um nível de aprendizado também, um nível de adaptação tranquilo. Porque eu vou ter profissionais que vão ter restrições, né, diretas, porque estão habituados a operacionalizar, e de repente perderam aquilo. É como se perdessem um senso de utilidade, né? E vou ter aqueles que, pô, não quero fazer, acho bacana, mas não se debruça para ler o Gabriel estava até falando sobre isso lá fora, acho que eles estavam comentando sobre isso, não para ler um determinado assunto, para ler uma determinada legislação. Pô, não adianta ter uma ferramenta de recuperação tributária se eu não conheço a legislação que trata sobre aquilo, vai ficar um negócio vazio. Então, esse é o perigo. Eu acredito que tem mercado para tudo, né? Tem cliente que quer pagar uma mixaria para um contador e tem um cliente que quer contador ali próximo, né? Tendo contato para conversar, tal. Então, acho que eu já respondi essa pergunta com relação à questão da IA. O empresário que quer pagar pouco, vai ter um robô no futuro, só o robô vai atender ele. Já um empresário que quer realmente ter o contato com o contador ali próximo, conversando, trocando ideia, já vai estar enxergando o valor desse profissional, né? Então, eu acredito que existe mercado para tudo. Futuramente hoje, nós já utilizamos a IA para estar ajudando a gente nos nossos negócios, mas ainda é pouco, né? Que ela pode estar oferecendo para a gente. Então, a minha resposta é essa. Eu acredito que tem mercado para tudo. O que vai dizer se você vai adquirir um contador robô ou um contador... Não sei nem se o contador robô vai poder ter CRC, né? A verdade, né? Ter sempre uma pessoa respondendo pelo robô. Exato. Mas vai ter o atendente ali, o assistente fiscal, assistente contábil, analista. De repente, o próprio robô pode fazer as funções dele, né? Mas o contato de ter o contador perto, eu acredito que o empresário vai poder escolher a opção que mais vai suprir a necessidade dele no momento, né? Que hoje é o que já acontece em algumas organizações contábeis, que é o lance da curva ABC, né? Existem os clientes que são de curva A, curva B, curva C. Curva C, você só é atendido pelo auxiliar. Toda a sua conformidade é feita por robô. Você não vai ter acesso nenhum tipo de consultoria. Curva B, você já vai ser atendido talvez por um analista, que já tem uma visão mais específica do seu negócio, porque você necessita de uma
uma atenção especial, talvez você pague um pouco mais. Exato. E tem aquele que é a curva A, que é quando o cara é um high ticket, por exemplo, você tem um contador realmente conversando com você quase todos os dias, toda semana, geralmente, um encontro mensal, talvez. Isso nunca vai deixar de existir. Só que o negócio é que tá todo mundo confundido hoje e querendo pagar o que a curva C paga e o atendimento que a curva A tem. Justamente. Que é uma coisa que realmente não vai acontecer, nem a curto, nem a médio e muito menos a longo prazo, porque a gente vai deixando essas obrigações de lado para que o robô faça e você realmente dê atenção ao empresário que quer ter o contador como realmente um consultor, como um parceiro de negócios, como um cara que vai realmente visar o crescimento da sua empresa. E aí, seguindo, eu queria saber de vocês os dois principais sistemas, 2 ou 3 principais sistemas que vocês utilizam hoje nas empresas de vocês e qual a função dela. Não pode ser repetido. A gente vai começar aqui com o Gabriel, né, que foi o líder desse tema. Quais são os dois principais sistemas que você utiliza, o que eles fazem e o que foi que ele trouxe de benefício para a sua empresa? Cara, tem um principal, que sem esse sistema não existiria o nosso serviço, né, que é o domínio. Ele é o sistema que nós conseguimos executar nossa atividade principal, que é a contabilidade. E, como eu mencionei das mudanças, né, da questão dos lançamentos, que eu comecei digitando, eu acho que um dos principais, acho não, tenho certeza que um dos principais é o Mister, que a gente consegue estar fazendo as importações, o tratamento dos documentos, pagamento de cliente, recebimento, em um tempo muito rápido quando a gente se compara com o que era feito antigamente. Então, quando a gente levava um tempo de um ano para estar fechando a contabilidade de uma empresa, hoje a gente consegue, em minutos, estar importando todos os meses e conseguir tratar e analisar, muitas vezes em tempo real ou em uma certa agilidade, essas informações para estar conseguindo estar sentando com o cliente e ajudando ele na tomada de decisão. Entendi. Então, levava um ano para a gente fechar um balanço, estar sentando com o cliente para estar passando, às vezes, uma informação que já não valia mais para ele, porque foi atrasada demais, já passou. E hoje a gente consegue, através desses sistemas, como o Mister, tratar de forma rápida, de forma ágil, e no mês seguinte, ou no dia seguinte, a gente já está sentando com o cliente, passando alguns feedbacks, dando algumas sugestões para que ele melhore o negócio dele. Arretado. E para quem não conhece, o que é que o domínio faz? Qual a função do domínio? O domínio é onde nós registramos todas as informações da empresa, né? Onde a gente trata a folha de pagamento, processa a folha de pagamento, cálculo dos encargos sociais, faz os registros das notas fiscais, importação das notas fiscais, apuração dos impostos, escrituração fiscal, né? Escrituração contábil, balancete, DRE, tudo que é contabilidade precisa, né? Que é obrigado a ter. E o Mister Contador, qual a função real do Mister Contador? O que é que você contrata ele para fazer e ele lhe atende? A conciliação bancária em si, né? A conciliação bancária e deixar o documento pronto para a gente exportar para o domínio. Então, antigamente a gente lançava boleto por boleto de um extrato bancário, pagamento por pagamento, manualmente. Hoje, esse sistema ele importa, pega as informações do FX com os comprovantes de pagamento, faz a conciliação e já entrega para a gente pronto as informações para importar para o nosso sistema principal, que é o domínio. Tá, então, se eu estiver errado, você me corrige. Mas, de forma resumida, o Mister Contador nada mais é do que um funcionário que consegue fazer todos os lançamentos contábeis através da primeira parametrização que você faz. Você contrata o Mister, parametriza todo bonitinho, e quando você importa o FX, para quem não sabe também, é um extrato do banco em outro formato, importou o FX, ele já vai entender quais são aqueles pagamentos e faz toda a conciliação bancária bater como antigamente, né? Como você falou, precisaria levar uma semana talvez para poder entender tudo, lançar tudo, perguntar para o cliente o que é, uma coisa que talvez ele já tivesse lançado no mês anterior. Então você consegue fazer isso, trabalho de semanas, meses, em minutos. Minutos, exatamente. Nossa, arretado. Tiago. Cara, não conhecia o Mister. Mister Conciliador? Mister Contador. Mister Contador, né? É uma ferramenta nova. O que é interessante lá no escritório, nós também utilizamos domínio, né? Mas como não é para ser repetitivo, eu vou falar de outros dois sistemas. Usamos hoje um sistema da Seven, né? Seven chamado Conciliador, o Edson, que é um prestador de serviços aqui do nosso estado, né? Que ele faz alguns trabalhos de automações interessantes. E a vantagem é que ele faz um trabalho bem customizado, que é muito voltado para a área fiscal, né? Nós sabemos, né, principalmente todos os contadores aqui do estado de Alagoas,
E existe um movimento feito pela Cefaz e de forma assertiva, que são as malhas fiscais, justamente para manter todas as empresas aqui do Estado em uma conformidade adequada. Então, esse sistema que nós utilizamos da Seven, ele nos auxilia na verificação das possíveis malhas que aquele cliente está submetido. Seja por falta de escrituração de algum documento fiscal, seja na hora dos cruzamentos entre SPED contribuições, SPED CMS, alguma falta de informação em determinado local. É feito também um trabalho de revisão tributária, então eu consigo unir nesse sistema várias verificações fiscais, que vai desde as questões de malha até questões de cruzamentos entre obrigações e revisões tributárias dentro de um único ambiente. Então, isso nos ajuda muito nos principais diagnósticos tributários. Só que eu acho que o nosso melhor sistema, com todo respeito ao sistema do Edson, é um sistema muito bom, mas para uma finalidade específica, mas o sistema hoje, que eu entendo que faz um efeito muito, muito crucial para o escritório, eu acho que é uma ferramenta que todos os escritórios precisam ter, é uma ferramenta voltada para processos internos, né? Tem alguns sistemas de mercado, nós utilizamos especificamente o Gesta, mas ele faz total diferença. Eu ouvi um podcast uma vez do Abílio Diniz, ele falava que os pontos cruciais para que uma empresa funcione bem são processos e são pessoas. Então, os processos bem definidos e acompanhados ali com uma certa frequência é que determinam o sucesso ou o fracasso de uma empresa. Então, nós temos hoje muitas ferramentas tecnológicas que fazem parte ali, claro, das funções das rotinas dos nossos colaboradores, mas esse acompanhamento, né, das rotinas através de uma visão ampla dos processos que são definidos e elaborados pelas lideranças específicas, com a possibilidade de verificar atividades em atraso, atividades que realmente vão se levar mais tempo ou não, verificar o andamento de determinados projetos, faz toda a diferença um sistema como esse. Então, eu acho que desde muito cedo, lá no escritório, tanto o Kedson, que é meu sócio, como eu, a gente percebeu, ainda muito pequeno, acho que a gente tinha 3 colaboradores, nós percebemos a necessidade de contratar um coordenador de processos. Cara, eu acho que isso é a função crucial do escritório. Então, na época, nós fizemos um investimento, né, de trazer uma pessoa. Nós temos lá a parceria do Cleverson, que tem realizado um bom trabalho nesse sentido. E a função dele cara, vamos tabular todas as nossas operacionalizações. Criar os POPs, criar as rotinas, fazer reuniões periódicas com a liderança para entender determinadas atividades, para tentar reduzir esse tempo, né, na prestação desse serviço. Melhorar e também entregar, né, com a qualidade e melhorar o processo. Entendi. O Cleverson, ele já trabalhava... Cleverson, ele já trabalhava com Gesta anteriormente? Não. Foi um aprendizado ali. Todo mundo aprendeu junto. E o C3, né, isso eu tenho que falar, foi uma contribuição muito importante para esse trabalho, né? Até porque, né, acho que você falou lá no primeiro episódio, eu venho do ambiente privado, né, montamos o escritório, meu sócio estava há mais tempo no escritório, mas o C3, vocês trazem muito benchmarks, assim, muita coisa interessante que contribui para o nosso trabalho, né? Então, é uma evolução constante. Tanto o Cleverson como o Kedson, que é meu sócio, e eu, é um processo de aprendizado contínuo. Como o Thiago mencionou, o C3, né, ele não é nada mais fácil do que a gente escutar profissionais e empresários que deram certo e aprender tanto com os acertos como com os erros deles para facilitar o nosso caminho, né? Realmente, a gente estava conversando... C3, ele vem fazendo, tendo um grande papel, acho que na transformação de todos que estão ali dentro, participando. Todo mundo. A gente estava falando sobre isso na última vez, aqui no último podcast que a gente gravou. E, tipo, eu ficava sempre nesse receio de pensarem, né? Pô, o Hernando só tá aqui para sugar. O Hernando só quer saber o que é que os outros escritórios fazem e tal. E eu tinha muito receio disso. Até porque eu acredito que hoje não mais, mas quando a gente iniciou, eu era o menor escritório de lá do C3. Então, eu perguntei para os caras, tá valendo a pena? Aqui ao vivo, acho que vocês assistiram. Tá valendo a pena para vocês, que são os maiores players dentro do C3? Aí os caras falaram que sim. E depois, não sei se falou tudo aqui, mas algumas outras coisas eles falaram no final do episódio para mim. Que eles aprenderam comigo, aprenderam na época com a Bárbara, aprenderam na época com a Mayara também. Então, que são pessoas que têm estruturas menores, mas que têm organizações específicas que eles não pararam para pensar na época. Depois dos encontros do C3, ele conseguiu fazer. É coisa que realmente a gente faz desde o primeiro encontro. A gente teve o primeiro encontro, eu acredito que foi agosto, setembro. Em outubro, a gente viajou para Recife. E em Recife, eu vou falar agora as minhas ferramentas, né?
E em outubro eu contratei algumas ferramentas que hoje a gente pode dizer que melhorou 90% do nosso processo interno. E esse sistema é o Acessórias. Acessórias de Uelos, que ele faz basicamente a mesma coisa do Gesta, mas que, bicho, é um sistema que realmente tirou toda a parte de trabalho braçal que a gente tinha, deixando os caras muito mais livres para poder fazer toda a análise que a gente precisa, seja na folha de pagamento, seja na apuração de tributo ou qualquer outro processo. Por quê? Pelo simples arrastar de um arquivo para uma pasta e enviar para o cliente, e o cliente ter acesso num aplicativo de celular, sem a gente precisar fazer nada, redigir nada, ou precisar renomear talvez aquele arquivo, é realmente algo de outro mundo. Eu nunca fui muito adepto à tecnologia, nunca fui aquele cara que, pô, sabe fazer tudo no computador. Eu sempre gostei, sempre fui curioso, mas eu nunca fui aquele cara de procurar muita ferramenta tecnológica. Mas quando eles me mostraram essa solução, eu disse, bicho, eu acho que isso não existe, velho. Mas vamos lá, vamos tentar. E aí eu contratei sem ter nenhuma apresentação. Não sei se você lembra. Eu fiquei meio que relutando ainda, mas não tive nem apresentação, fui lá e contratei. Mas por recomendação, recomendação, né? O Gente Gabriel já utilizar. recomendou, o Humberto tinha adquirido nesse mesmo evento também, o pessoal da Pretorian também utilizava, a MQ eu acho que não utilizava. Mas enfim, falaram tão bem que eu disse, bicho, eu tenho que contratar esse sistema. E uma vez que eu contratei esse sistema, bicho, o negócio só melhorou. Só melhorou. A parte de análise lá do escritório é uma coisa absurda, uma coisa que eu particularmente não faria. E eles têm tempo para fazer agora, e o meu sócio, o Lucas, sempre direcionando os caras para fazerem isso. Ó, ver o que é que ele está comprando, ver se é uso e consumo, coisa que a gente, em outros escritórios que eu já participei, que eu já passei pelos processos, eu via que os caras não estavam nem aí. Deu problema no SPED, tira essa nota e bota para andar. Então, ele deu tempo da gente conseguir corrigir os erros, analisar e apurar os fatos como realmente deveriam, otimizando muito mais o nosso processo. Então, acessórias, para mim, foi um dos melhores sistemas. É um sistema, acho que assim, a tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida, né? O Acessórias, com esse aplicativo, falo por mim porque eu sou também sozinho, tem muito empresário que é só ele, é eu presa, né? Eu empresário. Então, o cara tá recebendo no aplicativo o boleto do imposto ali. Ficar lembrando também ele que existe aquela obrigação ali para pagar. Ele conseguir abrir no aplicativo o documento, por ali mesmo, copiar o código de barra, ir no banco e fazer o pagamento para ele, já está ajudando bastante, né? Então, não só quando a gente traz tecnologia para o nosso escritório, não vai estar só ajudando a gente, o empresário contábil, mas também vai estar dando a oportunidade de a gente ter tempo para entender sobre os negócios dos nossos clientes e poder estar oferecendo soluções para eles. Perfeito, perfeito. A gente criou o site, não tão recentemente assim, mas a gente criou o site e, bicho, só pelo fato de ter, porque eu sou matuto também, né? Mas só pelo fato de ter ali a área do cliente, clicar na área do cliente, já direcionar para um link que você coloca o seu login e senha e vai ter todos os documentos que a gente já protocolou para aquele cliente durante a vida que ele tem com a gente. Meu irmão, e vamos lá, o valor da ferramenta é absurdamente barato, pô. É uma ferramenta que todo escritório de contabilidade tem que ter. Não tô ganhando nada aqui para falar de acessórios, é bom até que me patrocina aí, Elos. Tamo junto. Patrocina a gente. Patrocina a gente aqui do C3, mas, bicho, realmente otimizou muito. Outra ferramenta que, inclusive, me tornei amigo, posso dizer assim, do cara que vende, que é o Lucas da CIEG, é o CIEG. Eu utilizava outro sistema, que era o Klaus, e mudei para CIEG, que eu já admirava há muito tempo, vinha namorando há muito tempo, mas pela condição de pagamento, eu ficava naquilo que eu coloquei até hoje no Instagram. Pô, se tem dois sistemas que fazem a mesma coisa, o que é que um vai fazer eu pagar o dobro para poder adquiri-lo? E aí o Lucas foi lá e me mostrou tudo que a CIEG faz que o antigo sistema não fazia. Então a CIEG hoje realmente ele deu uma otimizada gigantesca, principalmente para aquelas empresas menores que são a grande maioria lá no escritório, que é um escritório um pouco menor, então tem muito profissional liberal que tem uma nota fiscal, tem muita empresa de comércio que tem 2, 3 notas fiscais aí por mês, então a gente consegue fazer com que no dia 1º ou dia 2 o DAS já esteja apurado. Então, porra, a gente tem 28, 27 dias aí para poder dar atenção realmente aos nossos clientes da curva A, que a gente tinha falado, que são os clientes que emitem milhares de notas, que têm um faturamento muito alto, que a gente, por exemplo, salvou 2 clientes no ano passado de sair do Simples Nacional por conta dessa análise que a gente não conseguiria fazer se não tivesse esses 2 sistemas, o Acessórias e a CIEG, por exemplo. E a gente consegue realmente ver e assistir o cliente trabalhando como consultor e não só como aquele despachante do governo, como todo mundo tinha essa ideia. E aí queria saber se vocês têm mais algum sistema para falar, era 2 de cada, mas fiquem à vontade para falar mais algum. Você falou aí a questão da comparação, né? O que faria você pagar o sistema
um valor bem mais alto do que o outro. Acredito, assim como o contador também, é de fundamental importância a gente estar escutando o nosso cliente. E os sistemas que eu utilizo lá, acessórios, Citax, se você... Todos os eventos que você for, você vai encontrar lá o Elos. Então Gabriel, rapaz, o meu sistema tá te atendendo bem? Cara, Elos, não tá não, então vamos aqui, vamos conversar, vamos fazer esse ajuste. Cara, tu tá fazendo errado. Tem que fazer dessa forma aqui. Se eu estiver fazendo correto, se o sistema não estiver me atendendo, ele vai lá, anota e faz os ajustes no sistema para fazer a melhoria, né? Então, eu acredito que tanto esse trabalho que eles vêm fazendo para fazer com que a gente, contador, pague valor alto não, né? Um valor maior do que o dos concorrentes, é justamente a entrega de valor, né? Ele está entendendo o que o cliente dele está precisando. Nós, contadores, temos que trabalhar dessa forma. Então, outros sistemas que eu utilizo e trabalham da mesma forma é o Citax. A gente consegue fazer uma auditoria do cadastro dos produtos, CFLP, se o cliente está emitindo notas fiscais com o CFLP correto, e fazer a correção dessas informações de forma ágil para que o cliente não pague o imposto alto ou o imposto menor, ele pagar o imposto que deve ser pago, né? Arretado. E outras coisas que eu também nem cheguei a mencionar, falei só realmente da utilização dentro do escritório, é o pós-venda dos caras, pô. O pós-venda deles me fazem mudar o meu atendimento de pós-venda também no escritório. Porque semanalmente não, mas eu acho que mensalmente é o pessoal da acessórios. E aí, Hernando, eu vi que, sei lá, você tem um exemplo, né? 100 empresas, mas só 40 você está mandando automático. O resto você está baixando manual. O que é que está acontecendo? Me diga aí para eu poder ler esses documentos que você está acrescentando e não está sendo lido e tal. Irmão, é uma atenção gigantesca. Fora quando a gente indica esse sistema, a gente vai ganhando mais acesso sem precisar reajustar valor nenhum. Então, meu irmão, os caras querem crescer, estão engolindo o mercado e com certeza vão ajudar muito o contador ainda com outras ferramentas que já estão realmente programando, como o Gabriel até falou esses dias. Bicho, se a gente tem uma dor que esses sistemas que a gente mencionou aqui não atendem, diga a dor, porque às vezes os caras vão lá e programam aquele sistema para atender. Eles vão realmente programar aquilo para que ele supra a sua necessidade. Se a gente fica calado, os caras não vão fazer nada, vão continuar e tá tudo bem. Mas se a gente falar, meu irmão, os caras vão arrumar a solução. Bacana, assim, dessas falas de vocês, né, que eu consigo captar. Vocês falaram da necessidade de proximidade do contador com o cliente, né? Então, essas tecnologias, de acessórios em especial aí, ela tá fazendo que o seu escritório, né, que é o e-conte, chegue até o cliente mesmo sem a tua presença. Perfeito. Então, pô, toda vez que o cara for agora buscar uma guia ou pegar uma documentação, de alguma forma ele vai estar entrando em contato com o escritório do Gabriel, seja via digital, entrando no site, entrando no caminho, como se o Gabriel estivesse presente, né? Perfeito. Dentro da empresa do cara. Isso que é massa. O encurtamento desse relacionamento. Então, é fantástica a proposta de acessórios, aquilo que ele tem entregue aí para a maioria dos escritórios de contabilidade. Show de bola. E falando um pouquinho de sistema, a gente vai tratar sobre um assunto que a gente mencionou aqui bem rapidamente, mas eu queria discorrer um pouco mais, que é o lance da escala e da atenção. A tecnologia ela vai realmente ajudar nossas empresas a escalarem ou a darem uma atenção maior para os clientes high ticket. Então, a gente tem dois caminhos. Ou pode seguir até os dois se transformando num só. Mas é o caminho da escala, atender mais clientes e mais clientes e mais clientes, ou realmente selecionar aqueles clientes que você quer de fato atender. Na sua opinião, Thiago, qual o mais viável e por quê? Cara, assim, talvez eu tenha uma visão, sei, talvez mais romântica da coisa, mas eu entendo que o nosso papel, né, é até convencer aquele cara que entende que não precisa desse trabalho mais consultivo ou mais próximo, independentemente do ticket, a utilizar essa contabilidade como ele deve utilizar. E a gente pode citar vários exemplos, cara. Se a gente parar e pensar desses empresários que nós temos, que tem um ticket menor e que talvez não dê tanta atenção àquilo que a contabilidade pode fornecer, a gente pode se deparar com alguns pontos. A gente pode se deparar, poxa, mas aquele cara é um baita empreendedor, o cara é cheio de ideias. O cara ele tem uma mente ali, muito arrojada para o empreendedorismo. O cara só que não consegue executar. Aí você para e pensa, poxa, mas tem linhas de créditos importantes aí no mercado, pô, tem NB, pô, tem Desenvolve, que é um banco de fomento estadual. Como é que eu faço para conscientizar esse cara? Cara, você precisa se organizar, você precisa de um trabalho mais consultivo, porque você é bom no que você faz.
Então, por que não expandir esse negócio? Né? Por que não evoluir? Eu acho que a nossa função, ela tem uma contribuição social fantástica, fantástica, fantástica. O nosso papel, claro que isso talvez não vai servir para todo empreendedor, né? Mas, pô, vou ter níveis de empreendedor, que pode estar até nesse nível C aí, na relação com o ABC que você citou, mas que eu posso convencê-lo a se tornar um baita empreendedor através das informações que eu possuo e através da facilitação que eu posso trazer para ele, de repente, até um acesso a crédito. Então, eu creio nessa função social da contabilidade, eu sempre comento lá no escritório, na minha concepção, contabilidade é uma profissão divina, é um negócio, uma dádiva de Deus, porque o fator de contribuição social, ela é absurda. É imensurável. Imensurável. E assim, algo que, como transformou minha vida e transformou a de vocês, essa profissão, eu acabo sendo muito grato a Deus e tento realmente pensar que é possível utilizar a nossa profissão como uma ferramenta de transformação social. Então, o seu negócio seria realmente buscar solucionar mais problemas dos empresários ao invés de atender o máximo de pessoas. Perfeito. Fazer mais do mesmo, né? Eu penso dessa forma hoje. Massa, Gabriel. Eu concordo com o Thiago e compartilho da mesma ideia, né? Eu acredito muito que vai do propósito de cada um. Como eu mencionei no início do podcast, sempre odiei estar ali digitando, ver que a gente poderia, como ser humano, fazer mais pelo outro. A gente tem a capacidade de fazer coisas fantásticas. E eu vi que eu sempre gostei de estar ajudando as pessoas. Então, para mim, eu sempre vou estar em busca de clientes que queiram ser ajudados e não que queiram pagar um valor irrisório para um contador. Justamente com relação ao meu propósito, né? Está totalmente ligado ao meu propósito e ao propósito da minha empresa. Eu acredito também dos meus colaboradores, que o que deixa eles felizes é estar ajudando o próximo. Não estar processando uma guia e enviando ali para o cliente pagar. Realmente eu sempre pensei um pouco diferente, né? Pelo menos pela minha realidade. Eu sempre pensei mais na escala. Tanto eu falei também no último episódio que eu sempre tive meta de número de clientes. Que foi uma coisa que eu mudei há, 3 meses, 4 meses no máximo. Porque não fazia muito sentido para mim. Por quê? Eu tinha essa meta de número de clientes, mas só vinham para mim as pessoas que realmente necessitavam da minha ajuda. Ou seja, eu queria atender aqui, mas no meu escritório eu queria trazer esses clientes. E ao mesmo tempo que eu queria solucionar essas dores, esses caras não queriam o remédio que eu queria oferecer. Então estava tendo meio que um conflito interno comigo mesmo. E aí eu parei de querer isso, entendi, montei esse lance da curva ABC para poder entender quem eu vou realmente solucionar a dor e quem realmente só quer aquela conformidade. Eu particularmente não gosto de deixar de atender ninguém, lógico que ninguém vai botar preço no meu serviço, mas se quiser realmente pagar o que foi cobrado, ele vai ter aquela conformidade, mas só vai ter realmente essa solução se a pessoa ou paga um pouco mais ou mostra para mim que tem interesse nisso. Até recentemente, uma barbearia pequena que eu peguei de um amigo meu, eu disse para ele, bicho, tu precisa fazer isso, isso e isso. Ele disse, bicho, venha fazer aqui na minha empresa e aí a gente vê o que eu ganhar, a gente racha, o que eu ganhar, você vai ganhar também. Só que não é nem pelo dinheiro, é para ver um amigo crescer também, né? Porque além de cliente, ele é amigo. E aí eu vejo que o cara tá pecando em 2, 3 processos administrativos que eu tenho expertise para fazer, que é uma coisa que eu faço todos os dias no meu escritório, que eu consigo dizer para ele o que fazer, como, sei lá, um trabalho de pós-venda. Quantas barbearias não mandam mensagem para vocês toda semana? E a do cara não manda, pô. Então a barbearia dele é uma barbearia com um ticket mais alto e ele não tem esse trabalho, esse atendimento personalizado. Uma coisa dessa já mudaria a realidade da empresa dele do dia para a noite. E é uma coisa que ele, talvez, por estar ali no operacional, não consiga pensar. Então, esse conhecimento que a gente tem, essa dádiva, né, como você falou, realmente pode mudar a realidade de muita gente que a gente nem imagina. Porque eu não sei quantos filhos ele tem, mas vamos supor que tenha 5 e essa chave vira. Quantas pessoas vão ser impactadas por esse conhecimento? Então, realmente, eu penso nessa parte aqui do ticket um pouco mais alto para poder dar uma atenção maior, mas eu não deixo isso aqui de lado também não, deixo todo mundo atender. E aí, caminhando para o final, já subi a plaquinha ali de 10 minutos, eu queria saber o que é que vocês acham que vai ter ainda de tendência, né? Porque a gente já viu que muita coisa hoje é feita por robô, muita coisa é feita por sistema, mas tem muito caminho ainda a percorrer, vindo aí reforma tributária, com certeza. Com certeza não, mas eu acredito fortemente que vai vir uma nova reforma previdenciária ou trabalhista. E eu queria saber de vocês, quais são as tendências futuras aí para as tecnologias aplicadas para empresas de contabilidade? Um ponto que nós começamos a nos debruçar no escritório, e também através do C3, né? Teve, acho que o último assunto tratado foi até o Sami que apresentou, né, sobre inteligência artificial.
E eu acho que os agentes de IA hoje é o que vai pegar, né? Então, hoje nós conhecemos ali o ChatGPT, conhecemos algumas inteligências artificiais, mas assim, a possibilidade hoje de você criar prompts específicos, né, que são aquelas mensagens, deixar aquela inteligência artificial ali com determinados conteúdos, né, absorvendo determinados conteúdos para dar respostas, né, principalmente mais rápidas em relação a seu processo interno, em relação a questões de reforma tributária. Eu acho que vai ser a grande pegada do momento. Eu acho que não é nem para o futuro, eu acho que está acontecendo hoje, né? Então é o que a gente está começando a estudar, tentando fazer os nossos clientes também perceberem essa importância, entender essa importância, porque hoje acho que os nossos escritórios eles tendem a produzir indicadores e informações para os caras tomarem decisão. Só que a gente sabe, né, que mesmo que eu faça um dashboard bonitinho, que eu contrate uma plataforma de BIs, disponibilize para o empresário, né, tem gestores hoje que não conseguem nem parar para ler aquelas informações e tomar decisão, por mais bonitinha que ela esteja. Né? E eu sinto que nessa revolução o trabalho será mais simplificado ainda. Né? O que a gente tem conversado? Vou pegar a base de dados daquele cliente ali, transformar em um agente de IA para dar respostas rápidas. Por exemplo, qual mercadoria ou qual cor de mercadoria eu devo comprar, porque aqui tem uma rotatividade, um giro maior. Então, assim, trazer respostas prontas para a gestão. Acho que esse é o assunto do momento e que todos nós, inclusive você, empreendedor que estiver ouvindo, empresário contábil, são assuntos que você precisa mergulhar. O Thiago falou tudo, né? Concordo com o que ele mencionou aqui. Acredito que é o IA que vai, juntamente com a reforma tributária, a provável reforma previdenciária, vai ser a nova tendência. Então, cada vez mais nós vamos ter que estar nos especializando e levando também para os nossos clientes, né? Que não vem só para contabilidade, mas vem para revolucionar o mercado. De fato, muita gente tem a inteligência artificial, e eu falo muita gente porque muita gente ao meu redor, inclusive eu, tinha a inteligência artificial como se fosse o Google. O que é isso? O que é aquilo? Onde tem tal coisa? Onde tem tal... Enfim. Mas não é assim. Você consegue personalizar a inteligência artificial para ela pensar igual a você, para ela pensar igual ao seu cliente, para ela pensar como a organização do seu cliente precisaria pensar através de alimentação dessas informações. Então, ao invés de você pegar e fazer um resumo, como a gente fazia, como eu particularmente fazia, saiu uma lei nova, na pandemia a gente cansou de fazer isso. Saiu medida provisória X, faz um resumo dela. A gente pode jogar uma medida provisória e fazer com que a inteligência artificial ela responda para o nosso cliente de forma imediata. Então, a gente consegue realmente otimizar o nosso processo, vender essa ferramenta e tirar todo aquele tempo que a gente precisaria despender para poder atendê-lo. Então, também concordo com o Thiago aí, a inteligência artificial está realmente vindo para melhorar ainda mais o nosso trabalho, para facilitar ainda mais o repasse de informações que a gente tem que conceder todos os dias para os nossos clientes. E o que eu queria falar era isso, hoje, que eu acredito que vocês vão ter alguma coisa para finalizar também, para a gente não estourar o tempo aqui do estúdio. Thiago, considerações finais aí nesse dia maravilhoso que você fez parte, o cara mais bonito do C3. Obrigado, meu amigo. São seus olhos. Assim, eu queria aproveitar o momento para agradecer, né? Agradecer a Hernando, principalmente, Hernando, PH e Jackson, né? Que foram as pessoas que me fizeram um convite para participar do C3. Estou muito feliz por esse momento. Conhecer pessoas assim que têm influenciado, não só na minha vida profissional, estava conversando com vocês lá fora, e a influência hoje no C3, ela não só está atrelada a negócios, né? Porque a nossa vida é um tudo, né? Isso. Nós somos alma, corpo e espírito, né? E assim, eu percebo hoje o cuidado, né? Pô, tem um triatleta aqui do lado, cara. Eu sempre fui meio sedentário, né? E eu vejo esse cuidado. O cara é empreendedor, né? O cara é blogueiro e o cara é triatleta, né? Nosso amigo aí prestes a se tornar faixa preta de jiu-jitsu, cara. Então, assim, são bons. Responsa, PH malhando pra caramba, né? Jason também. Maiara faz um esporte lá também, negócio de surf, sei lá o que é. Mas, assim, acaba sendo inspirações também para mim. Então, assim, eu tenho aprendido muito nesse grupo. Sou grato a Deus aí por essa oportunidade, de verdade. E eu queria deixar só uma mensagem rápida para quem está nos ouvindo em relação ao seguinte, né? Eu acho que todo lugar tem espaço para falar um pouco sobre a palavra. Uma vez perguntaram a Jesus onde ficaria o reino dos céus, né? Onde é que acontece? Ele falou, muitos vão dizer que o reino dos céus é ali, outros vão dizer que é lá, mas eu digo, o reino de Deus está dentro de vocês. Por isso que eu entendo hoje que a contabilidade, os nossos escritórios, são formas também de expandir o reino.
né? E a Bíblia fala que a gente deve fazer todas as coisas como se a Deus e não aos homens. Isso para mim fala muito forte. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, passasse para a glória de Deus, cara. Então eu creio que esse podcast, né, a forma que vocês regem o escritório de vocês, a forma que a liderança do C3 também acaba trabalhando ali, é sempre com excelência, né? E tenho certeza que todas as atividades, o nome de Deus é glorificado. Perfeito, amém. Gostaria também de agradecer o convite por estar aqui, estar com o Tiagão aqui. Responsa, hein? Coroa, né? C3, cara, quem tá próximo a mim consegue enxergar a capital antes do C3 e a capital depois do C3. Então, cada encontro que eu participo, eu levo um insight, eu sou aquele cara que escuta e já quer logo colocar em prática, né? Eu não penso, né? Penso um pouco mais, eu gosto logo, aquilo que me interessa, eu levo logo para colocar em prática. Isso tem funcionado muito bem. E não só falando da questão profissional também, que veio agregar, mas a gente quebra aquele paradigma dos concorrentes, né? Hoje, eu tenho muitos amigos, né? Então, a gente viajou, a gente conseguiu estava até conversando com os meninos pra gente se aproximar mais, porque a gente só ganha com isso, né? Networking, a gente cria amizades, com pessoas que a gente pode contar, não só para o profissional, mas também para questões pessoais também. Então, o C3 tem revolucionado não só a capital, mas o Gabriel também. Nossa, arretado. Para mim também foi um prazer estar com vocês aqui. Tiago, como eu falei lá no começo, foi um dos caras que eu tive como referência na contabilidade. Eu nem sabia que ele não tinha um escritório. Para mim, ele já era empresário contábil. Quando eu assisti a palestra dele lá no Conselho de Contabilidade, e assim como o do Radjalma também, o Radjalma eu tenho ele como referência até hoje. Falei até para os caras aqui que o PH eu usei como case para poder tentar me tornar sócio da minha última empregadora. Expliquei a situação dele, que chegou como estagiário, saiu, voltou. Então, o Gabriel, eu fiz amizade com ele no esporte já. A gente se conheceu no CrossFit, inclusive, um esporte mais estranho aí, que o Thiago não gosta muito, mas eu consegui trazer para próximo. Hoje estou dentro da empresa do cara, ajudando o cara em alguns processos também. Então, é uma satisfação enorme fazer parte desse grupo, dividir essa tarde aqui com vocês. E acredito que é só o começo. A gente viajou junto, pretende fazer isso todos os anos, unir mais as nossas esposas, né? Fazer com que o grupo realmente fique fechado e a gente realmente mantenha essa amizade por muito tempo. Porque, como você falou, tudo que a gente tem que fazer tem que ser para a honra e glória dele. Então, não adianta de nada a gente estar buscando só o nosso profissional se a nossa família não tiver também ali entrelaçada. Era isso. Eu queria agradecer a você que ficou aqui até o final, para não estourar o tempo. Obrigado. Vai ter episódio aqui só das meninas agora também, que vão falar um pouquinho sobre brand pessoal e posicionamento digital. Então, acompanhe esse episódio e os próximos que vão sair a partir dos próximos meses. Valeu, obrigado, até a próxima. Oi.